Que é justamente o professor Leonardo Trevisan para falar com a gente a respeito dos assuntos internacionais, porque teve mais declarações de Donald Trump a respeito da guerra no Oriente Médio. E Trump afirmou hoje, inclusive, que os Estados Unidos estão em negociações, ele continua falando sobre essas negociações com o Irã para encerrar a guerra. Mas Donald Trump ameaçou explodir todas as usinas de geração de energia elétrica caso o acordo não avance. Acordo que os Estados Unidos estão fazendo, mas o Irã nega, né? Trump disse que as negociações atuais são sérias e que grandes progressos foram feitos. Tá aqui, ó. Os Estados Unidos estão em negociações sérias com um novo regime mais razoável para encerrar nossas operações militares no Irã. Grandes progressos foram feitos, mas se por algum motivo um acordo não for alcançado em breve, o que provavelmente acontecerá, e se o Estreito de Hormuz não for imediatamente aberto para negócios, concluiremos nossa adorável estadia no Irã, explodindo completamente todas as usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo e a ilha, né, Karg, e possivelmente todas as usinas, né, de dessalinização, que propositalmente ainda não tocamos. Isso será em retaliação pelos nossos muitos soldados e outros que o Irã massacrou e matou durante os 47 anos do reinado de terror do antigo regime. Obrigado pela sua atenção a este assunto, presidente Donald Trump. A gente tem aqui o tradutor do Trump, ele consegue traduzir tudo que o Trump fala, é o professor Leonardo Trevisan, que é o professor de Relações Internacionais da ESPM, já está conosco ao vivo. O que ele quer dizer com isso? Mais uma ameaça de Trump? Podemos acreditar ou não, professor Trevisan? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiola, boa tarde, Josias, boa tarde, professor Alexandre, boa tarde a todos que nos escutam, né? Essas falas do Trump deveriam ser adicionadas, né, à conquista de Marte e de Plutão também, né? Acho que está faltando essas duas, mas ele perdoou a gente dessa vez, né, que ele não vai tomar Marte e Plutão também, né? Olha, direito de falar todo mundo tem, né, e fazer uma outra realidade, né? A capacidade de resposta do Irã está dada, né? Nesse fim de semana, Israel e os Estados Unidos bombardearam siderúrgicas do Irã, né? A resposta veio dura, viu? A resposta atingiu as duas fábricas maiores de alumínio do Oriente Médio, cujos fregueses maiores são a indústria americana, né? Em Abu Dhabi e no Bahrein. Perdas brutais, né? Em outras palavras, né? O que bate aqui, bate lá também, né? E o Irã sabe bater onde dói, viu? É bom a gente não esquecer, e nós paramos de falar disso, né? Que os portos nos Emirados Árabes Unidos de Farabuish e Kyundi em Omã eram os portos onde escoavam o petróleo para todo o Ocidente. Portanto, né, o Irã tem capacidade de resposta sim, e eu acho que ele já avisou, né, que qualquer ataque às siderúrgicas, a usinas elétricas será respondido na mesma moeda com as usinas de dessalinização nos outros países. Sabe, Fabiola, é bom a gente prestar atenção nos 4 que estão ali muito interessados em fazer algum tipo de acordo. É Paquistão, Turquia, Egito e Arábia Saudita. Eles falam pelo mundo árabe nas suas diferentes matrizes, né? Portanto, de alguma forma, esses países árabes têm uma ideia exata de aonde pode chegar tudo isso. Trump falou com todas as letras nessa mesma edição, um texto, falou para o Financial Times, né? De que ele teria preferência, minha preferência seria tomar todo o petróleo do Irã, tomar para mim todo o petróleo do Irã, mas alguns estúpidos não me entendem, pensam que, me perguntam por que eu vou tomar isso. Olha, sinceramente, a gente não dá para a gente levar em conta no valor de face
as declarações de Trump, porque elas têm mais fins midiáticos e, principalmente, falar com a sua reduzida plateia interna. Então, professor, o senhor destaca o contrassenso do Trump, né, que já se tornou habitual. No domingo, ele diz que o desejo dele seria tomar o petróleo do Irã, sugerindo ali que poderia, inclusive, invadir por terra a ilha de Karg. E nesta segunda-feira, depois de fazer essa declaração, que de novo confunde ali o Irã com a Venezuela, né, supondo que pode simplesmente chegar e se apossar, como fez na Venezuela do petróleo alheio, ele vem e diz, olha, estamos tendo discussões sérias com um novo regime, ele supõe que há um novo regime no Irã. E se não atenderem às a nossa fórmula de pacificação, vamos destruir usina elétrica, poços de petróleo, a própria ilha de Karg. Quer dizer, o personagem está aparentemente tinha um parafuso solto, agora tem mais de um, e está buscando uma saída, porque para ele seria necessário encontrar uma fórmula que lhe permitisse dizer domesticamente que saiu vitorioso dessa encrenca, né? Acha que nós podemos descartar a hipótese de uma invasão por terra, que seria talvez o mais grave erro do Trump nesse conflito? Acha que diante desse vai e vem do Trump, isso pode ser descartado ou não? Pergunta é essencial para a gente responder, porque a gente nunca sabe, nesses começos de guerra, até onde vai, né, a marcha da insensatez. Né? Trump, de alguma forma, né, o anúncio que ele fez de mandar mais 2.500 soldados, mais 5.000 soldados, se você perguntar para qualquer oficial de infantaria, qualquer oficial de qualquer nacionalidade, imaginar que você vai tomar um complexo, um petrolífero do tamanho de Karg, em um país que tem uma tensão para a guerra, como é o caso do Irã, vamos imaginar com 10.000 soldados? É brincadeira. Né? Vamos lembrar que na invasão do Iraque, né, de 2003, os Estados Unidos dispuseram para invadir o Iraque, que eles não precisavam, 180.000 homens. Olha a diferença. De um país que eles tinham dizimado, que eles tinham comprado metade dos generais para não fazer nenhuma. Nada disso tem no Irã. A resistência do Iraque caiu que nem um castelo de cartas, que foi toda comprada. Todo mundo sabe disso, tem uma parede de livros sobre isso. Então, do que nós estamos falando? 10.000 homens? Quantos vão voltar vivos? Desculpe, a ilha de Karg está sendo anunciada faz dias. Não há nenhuma surpresa. A própria opinião que o Trump diz que fala com ele, Trump falou com todas as letras, que ele conversa com Mohammad Ghalibaf. Mohammad Ghalibaf é o presidente do parlamento iraniano e que deu uma declaração muito repetida 3 vezes na semana passada sobre a preparação militar do Irã. Ele escolheu essa autoridade e diz que fala com eles. O outro não confirma. De algum modo, né, nós vivemos, você foi muito gentil, né, nós vivemos 2 parafusos a menos, nós vivemos num mundo apartado da realidade, né, numa realidade paralela, não há dúvida alguma. Olha a capacidade de resposta do Irã. O Irã atingiu na Arábia Saudita um dos principais aviões, aqueles aviões, só aquele avião vale 270 milhões de dólares. Que é um avião sinalizador, que estava no aeroporto na Arábia Saudita. O Irã fez um tiro perfeito, tiro certeiro. Então, desculpa, se os Estados Unidos têm capacidade de fazer, o Irã também tem. Josias, nós precisamos, de certa forma, reconhecer o que está no nosso nariz.
O Irã está recebendo apoio russo, isso é indiscutível. Ele não teria tamanha capacidade tecnológica. Eu repito, o Irã na semana passada, já retrasada, derrubou oficialmente um F-35, que é o chamado avião invisível. Ele só teria isso só tem um país, dois, né? Tem a China. Se foi a China que ajudou, então é pior ainda. É evidente que o Irã tem apoio russo para se organizar tecnologicamente para enfrentar os Estados Unidos. Por isso mesmo, sabe, eu comentei o título do livro da Barbara Altman, A Marcha da Insensatez, sobre como é que as coisas, quando as guerras estão começando, como é que mais violento do que os exércitos é a insensatez que avança. Se Trump realmente sair do campo do true social e for para o campo da realidade, imaginando uma invasão no Irã, desculpa, isso é insensatez pura. A invasão do Vietnã e a invasão do Iraque foi planejada por meses, não tem nada disso planejado. O Pentágono reconhece isso. Olha, sinceramente, é muito difícil você conviver com alguma serenidade com as frases de Trump. É evidente, Josias, que você tem razão, que ele fala isso para no minuto seguinte dizer, mas eu estou negociando, hein? Olha, essa técnica pode ser muito eficiente para vender apartamento em Manhattan, mas eu não sei se vale para um regime como o do Ayatollah, para um regime como o iraniano. Há uma coesão social no Irã que não é a mesma que a gente entende aqui. É preciso ter uma certa calma para analisar isso e propor que já há 1 milhão de candidatos civis, de pessoas civis, que foram querem se inscrever para combater os americanos. Do que nós estamos falando? É melhor, de alguma forma, nesse contexto, a gente aguardar os fatos. E os fatos parece que passam muito mais pela negociação dos outros árabes do que pelas frases do Trump, Josias. O professor Schneider tem uma pergunta aqui para o Trevisan também. Vai lá, Schneider. Professor, bom dia. Na verdade, a gente tem Israel e Estados Unidos com interesses muito distintos, né, no início dessa guerra, né? Israel queria exterminar com as lideranças iranianas e Estados Unidos, Trump, estava com um objetivo econômico. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Com a reação do Irã, na verdade, a economia americana e a economia do mundo está em risco. Mas a minha questão para o senhor é a seguinte: será que Trump não está enfiando os Estados Unidos num novo Vietnã, guardadas as devidas proporções? Essa expressão eu uso com muita cautela, professor. Bom dia, mas o senhor tem toda a razão. Né? Tem um cheiro, né? Sabe aquela coisa, aquele smell, assim? Tem um cheiro ruim, né? Muito ruim, né? De que estamos nos aproximando dessa... Por isso eu falei em marcha da insensatez, né? Porque, de alguma forma, tem um jeito, né, de que está se aprofundando essa tendência, né? A guerra está se prolongando. Mas eu queria comentar um pouquinho o que o senhor falou, professor, no início, né? Sobre como é que o quadro mudou, né? Quem é que está sentindo mais? Os dados da OCDE, os primeiros foram os dados da OMC, mas os dados da OCDE são terríveis sobre o ano de 26, sobre as quedas dos PIBs, sobre a necessidade de conter a inflação. Já estão estipulando perfis de queda de PIB nas economias centrais. Né? Quando a gente olha para esse quadro, né, o que é que sobra para nós, né? Para aqueles que têm que, não é só pôr a gasolina no carro, aqueles que têm que manter um emprego. PIB caindo significa... Isso não é uma brincadeira. Está chegando nos Estados Unidos forte isso. Eu falo em insensatez porque o senhor tem toda a razão. Né? Nós estamos falando de uma guerra que tem múltiplos interesses.
Israel tinha um interesse definido. Eu vou matar a liderança iraniana e vou criar um caos. Não foi nada disso que aconteceu. Desde Khomeini vivo se sabia, desde o Ali Khomeini vivo, se sabia que o Irã já tinha definido listas com 3, 4 sucessões em postos estratégicos. Não adianta matar, ele já tem a sucessão. Quando você olha para esse quadro, você está lidando com um grupo social iraniano, eu insisto nisso, que tem outros fatores de coesão. A oposição iraniana parou, porque ela está odiando a destruição dos aviões. Matéria do Financial Times maravilhosa. Eu posso dar a data, tem uns 15 dias, tem o autor. A matéria foi entrevistar só gente de oposição, dizendo agora não é hora de oposição. Eles atacaram Goleman. Goleman é um templo, é algo sagrado para eles. Atacaram o Gran Bazar. A destruição, os 170 crianças estão na cabeça da oposição. Então, um quadro como esse, professor, é difícil você imaginar. Eu chamo a atenção para um dado. O senhor tem toda a razão de lembrar Vietnã. Vietnã, a coesão social no Vietnã era montada por razões ideológicas. Atenção, a coesão social montada no Irã é construída por razões religiosas. É muito pior, é muito mais consistente. Nós não entendemos nada disso, é outro mundo. Então, quando nós observamos essa realidade, talvez, né, a gente tenha que, de algum modo, ouvir os países árabes dito moderados. Aqueles 4 que nem são um bloco, né? Paquistão, Turquia. Paquistão é um mundo, Turquia é outro. Egito e Arábia Saudita, todos preocupadíssimos com o dia seguinte. Veja, o Iraque depende, 90% da receita do Iraque é petróleo. Eles exportam 3,5 milhões de barris de petróleo, mais ou menos o que a Petrobras exporta. Estão exportando 250 mil. Eles não têm mais recurso a partir do mês que vem para pagar salário para 40% dos iraquianos que trabalham para o Estado, que são setor público. Não tem dinheiro para isso. Financial Times, não é nenhum segredo de Estado, matéria super bem feita com os dados. Quando você olha para isso, imagine você quando você está com o principal porto de escoamento, que até 28 de fevereiro exportava 25 milhões de barris, está exportando, quando consegue, 9. Todos esses países árabes dependem disso. É marcha da insensatez, professor. O senhor tem toda a razão de lembrar o cheiro de Vietnã, lamentavelmente. Nós podemos ir para um quadro como esse, sim, com todas as consequências, principalmente econômicas. Agora, a pressão, para a gente finalizar aqui, eu queria muito te ouvir também a respeito das manifestações que aconteceram nesse final de semana nos Estados Unidos, né? Eles falam que foram mais de 3.200 atos organizados nos 50 estados norte-americanos. Um protesto, né, contra Donald Trump, falando que eles não vão aceitar, né, o rei e esse reinado e tudo mais. Tem repercussão também dessas declarações de Trump, e ele dá essas declarações depois desses protestos que tomaram o país, aliás, com muitos famosos, inclusive, que também se engajaram nessas manifestações. O que isso impacta nas atitudes de Trump? Porque após esses protestos, ele faz essa ameaça nas redes sociais. As consequências econômicas vão aparecendo. O petróleo já bateu hoje $115, professor. O que a gente pode esperar a partir de tudo isso? Olha, uma das características principais, eu não chego nem perto, né? Exercer profissão alheia é perigoso, dá cana, né? Mas o apartamento da realidade, estar tão apartado da realidade como é o presidente Trump, né? Ele me parece que esses atos o envaidecem. É maluco isso, né? Os 50 estados teve atos, mas se estimula, se pensa, se imagina algo em torno de 9 a 10 milhões de pessoas na rua, em todos os estados. É um recado forte, com um grito só: no kings, não queremos reis, né? Tudo isso, ao contrário do que a gente imagina, o envaidece. E o que é pior,
talvez dê espaço para ele falar com a minoria que ele tem. Eu falo minoria porque é só 36%. Na prática, 59% dos americanos, Ipsos Reuters, de quarta-feira, estão contra o governo no trato disso. Ele usa essas manifestações para falar com os 36% deles. Olha, hein? E aí faz todo aquele discurso. São radicais de esquerda, lunáticos, tudo isso. E por isso mesmo faz essa fala. Eu vou tomar o petróleo do Irã. Né? Como se fosse uma resposta a esses 9 milhões. Eu penso, existe uma expressão, sabe, Fabíola, sobre tudo isso que nós estamos falando, que a gente tem que prestar atenção. Não é nem os 9 milhões que estão na rua e nem os 36%. Tem uma maioria silenciosa nos Estados Unidos. Essa expressão, a gente precisa prestar devida atenção nela, que está bastante preocupado. O que o professor Alexandre lembrou sobre Vietnã está na memória das pessoas. Os black bags, os sacos pretos, voltando com o meu filho dentro. É aí que está o problema. Eu acho que essa memória é muito forte. Não tem cidade grande nos Estados Unidos que não tenha um memorial sobre os mortos no Vietnã, como se fossem mortos inúteis. Eu penso que, de alguma forma, isso segura um pouco e a maioria silenciosa está observando, mas ela em novembro vai votar. Eu acho que o que mais Trump tem receio, e ele tem data marcada para isso, é conseguir conter a crise econômica para que o eleitor americano, essa maioria silenciosa, não vote com raiva. Se ele votar com raiva, a situação dele vai ficar bem difícil, dele, Trump.